Continuando a nossa entrevista desta quarta-feira, quem está conectada aqui comigo, conversando virtualmente, é Cláudia Regina, ex-prefeita de Mossoró. Você pode mandar a sua pergunta para ela, temos aí nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, fácil de você achar, bota lá na busca o Cenário Político TCM e o WhatsApp 8802-8979. Pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida ou falar sobre qualquer outro assunto que você queira que a gente destaque aqui no programa de hoje. E mais uma mudança nas eleições deste ano. O TSE decidiu excluir a identificação biométrica durante as votações. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu excluir a necessidade da identificação biométrica nas eleições de 2020. A medida deve ser adotada em todo o país. Só aqui em Mossoró deve atingir mais de 175 mil eleitores que estão aptos a votar. A decisão foi tomada a partir de uma decisão de um corpo técnico formado por médicos que acompanham a realização das eleições desse ano. E dois motivos foram levados em consideração para que essa decisão fosse tomada. A primeira foi a dificuldade de fazer a higienização durante o processo de identificação biométrica, que seria um pouco mais dificultada. E a segunda seria uma reclamação antiga já dos eleitores em relação às filas que se formam diante da identificação biométrica, que demora um pouco mais, o que provocaria aglomerações. Cabe ressaltar que essa não é a única mudança nas eleições desse ano. Devido à pandemia, a data de realização, que geralmente ocorre em outubro, também foi alterada. Esse ano, o primeiro turno das eleições deve ocorrer no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Lamoni Araújo para o Jornalismo TCM. Vamos voltar aqui já com a nossa entrevista de hoje. Tem muita participação já aqui, eu não sei nem o que é que eu faço, mas só esclarecendo para você que está participando aqui pelas nossas redes sociais, primeiro eu peço que você se identifique, você que está participando pelo WhatsApp, e segundo eu vou priorizar perguntas. Tem muita gente elogiando, tem muita gente fazendo divagações aqui, mas eu vou priorizar as perguntas porque nosso tempo não é muito grande. Então, Cláudia Regina, voltando aqui. No bloco anterior, você disse que o seu compromisso é com a cidade, com o desenvolvimento da cidade de Mossoró, é com a cidade de Mossoró. Mas, afinal, é pré-candidata, sim ou não? Carol, como eu já disse, eu estou conversando com as pessoas, estou ouvindo as instituições e estou na condição de ser votada. E nessa condição, nós estamos construindo com os partidos, com as pessoas, com as instituições, esse projeto para Mossoró. Porque nesse exato momento em que nós estamos atravessando uma crise, uma pandemia, eu me vejo muito mais comprometida em encontrar com as pessoas, com as instituições e com os partidos um projeto de desenvolvimento para Mossoró, inclusive pós-pandemia, do que definir nesse momento em qual cargo se pode se candidatar. Como eu acredito nesse processo de construção, a partir da necessidade do desejo da cidade, juntando todas as forças vivas para encontrar a alternativa, tenho certeza que para o eleitor, o que menos importa nesse momento é quem é candidato a quê. Interessa a ele muito mais o atendimento preciso na área da saúde. Nós precisamos cada vez mais encontrar alternativas para cuidar das pessoas que foram curadas do Covid, das pessoas que estão morrendo de medo, estão apreensivas, estão ansiosas, com medo de pegar a doença. Eu reconheço todos os esforços que estão sendo feitos pelas autoridades públicas. Eu sei que está sendo feito, emanado toda uma condição para proporcionar às pessoas o melhor. Mas nós temos que, nesse momento, em vez de estar definindo pré-candidaturas, construir com as forças vivas da cidade alternativas de solução para garantir, por exemplo, aos autônomos uma estabilidade ou uma segurança financeira nesse momento que ele não está podendo trabalhar, porque está reduzido os eventos, os restaurantes e, consequentemente. Então, assim,
nesse momento, como as convenções só se darão no final do mês de agosto, que é quando a gente vai definir mesmo a posição das candidaturas, é muito mais importante, nesse momento, as pessoas que se importam com Mossoró construir com as forças vivas, com todas as cores partidárias, independente de cor partidária, um projeto para Mossoró de uma retaguarda pós-Covid. As pessoas precisam ter saúde mental garantida, a sua saúde mental garantida, as pessoas precisam ter a sua estabilidade financeira garantida, né? Porque está chegando o final do mês, hoje já são 15, e as pessoas começam a se preocupar com o aluguel, com a conta de luz, com a feira, e a gente sabe também que, por exemplo, os auxílios que estão sendo destinados, eles têm um prazo de validade. Então, cabe às forças vivas da cidade se organizar e propor alternativas de solução para a saúde mental das pessoas e para a sua segurança financeira. Espaço de onde se ocupa politicamente para um mandato eletivo ou para uma candidatura eletiva, vamos deixar para o final do mês de agosto, nas convenções, delimitam, né, esse espaço para as escolhas. O momento agora é de juntar forças, encontrar alternativas para garantir ao cidadão o melhor que pode se oferecer. E eu acredito que isso só pode ser feito se juntar o cidadão, as instituições, as forças vivas da cidade e construir juntos um projeto. Cláudia, com quem você vem dialogando hoje? Com diversas pessoas e com diversas instituições. Os segmentos organizados da cidade são importantíssimos no processo de construção. Olha, eu lanço mão de 2013, quando as pessoas dessa cidade me deram a oportunidade de ser prefeita de Mossoró, e perante uma situação de crise, também eu administrei num momento de crise. E a primeira coisa que eu fiz, Carol, foi me fazer presença onde a crise precisava. A presença do gestor público, vendo, enxergando, dialogando com as pessoas onde elas estão passando dificuldades, é importantíssimo. Tomando ciência disso, a primeira coisa que eu fazia era voltar para a sede da prefeitura e chamar todos os segmentos organizados, independente de bandeiras políticas. Eu lembro muito bem, eu recém-postada, me deparei com a situação que as crianças de Mossoró nasciam em rutas. E para a gente fazer um acerto, construir um projeto para as crianças poderem voltar a nascer em Mossoró, eu chamei Ministério Público, diversos segmentos organizados, mas chamei à mesa a maternidade Almeida Castro, que era assim onde as crianças nasciam em Mossoró, para que a gente encontrasse um projeto e construísse algo para garantir isso. Eu acredito que o processo de transformação de uma cidade e de superação de uma crise se dá quando você junta as pessoas e respeita as diferenças. As diferenças políticas, as diferenças ideológicas, e se marcha e converge para um único ponto, que é garantir aquela situação que a gente está precisando contornar. A Cláudia de 2013, que foi prefeita dessa cidade, a mesma de 2020, a mesma de 2020 que continua acreditando que a junção de forças com as pessoas pode garantir a solução dos problemas da cidade. Cláudia, você aceitaria ser vice de algum desses pré-candidatos que já se colocaram? Eu peço permissão a você para não responder diretamente essa pergunta, haja vista que eu disse no começo que eu não trato agora de colocações para concorrer à eleição. Eu coloco agora o meu nome, a minha disposição, a minha força de convergir para contribuir para a superação dessa crise, que é a pandemia, e no momento exato, que será no período das convenções, a gente verifica em qual espaço a gente pode contribuir.
desde que, torno a repetir, esse espaço que a gente possa se colocar como pré-candidata possa ser fruto de uma junção de todos. Torno a dizer, não sou e nem serei candidata de mim só, de mim própria. Porque esse projeto não é um projeto de poder de Cláudia. É um projeto que se constrói de uma forma coletiva com a cidade de Mossoró. Em relação à Cláudia de 2013 e a Cláudia de 2020, hoje em 2020, do que você se arrepende sobre todos os fatos de 2012 e 2013, Cláudia? Carol, me permita novamente fazer uma correção. Sim. Eu não me arrependo. Não me arrependo de nada, porque a vida me ensinou que tudo que a gente passa ou é bênção ou é lição. Algo que me causou dor, algo que me deixou desconfortável, que me deixou numa situação de me sentir injustiçada, que é o que eu passei esses 8 anos, né, me sentindo que estava pagando por algo que eu não tinha cometido, porque fica aqui muito claro que nenhuma ação das quais nós fomos condenados, eu e o meu vice-prefeito, o Wellington, foi cometido por nós. Eu não tenho nenhuma dívida, graças a Deus. Primeiro com as pessoas. Eu posso olhar nos olhos das pessoas. E eu não tenho nenhuma dívida na justiça. Então isso me garante uma condição de construir com as pessoas, de fazer com que eu possa ouvi-las e aonde ela está. E esses 8 anos me deu essa condição. As bênçãos eu continuei fazendo. E as lições eu aprendi, eu assimilei e fui aprender novas com as pessoas nas ruas de Mossoró. Durante esses 8 anos, nunca me distanciei do povo de Mossoró. A população sabe que Cláudia Regina nunca precisou de cargo público para estar próximo a elas ou executando ações que eu tanto amo fazer, que são as ações sociais. Continuei executando de várias formas, continuei próximo do povo e olhando eles nos olhos. Quem se arrepende, quem tem culpa em cartório, não tem condição de olhar nos olhos das pessoas. E eu dou graças a Deus todo dia de ter a condição de andar nas ruas de Mossoró, olhando diretamente nos olhos das pessoas, conversando com elas, sentindo as suas dores. E eu aprendi essas lições e eu adquiri minhas bênçãos nas cozinhas das pessoas de Mossoró durante todo esse período de 8 anos. Sou muito grata às acolhidas, sou muito grata às orações, sou muito grata à forma com que as pessoas me acolheram. E isso me dá a condição de ser grata, retribuindo através de trabalho e de ação. Durante esses 8 anos, eu me preparei, eu estudei, eu não parei, estive sempre ao lado das pessoas. Eu tive a oportunidade de participar de formações acadêmicas, inclusive fora do país, onde uma academia de líderes em Portugal prepara gestores e servidores. Gestores que se preocupam com o bem-estar da população. Se eu já tinha isso no meu íntimo, a academia me trouxe, baseado nos princípios de Nelson Mandela, de Madre Teresa de Calcutá, de Luther King, de Gandhi, né? Grandes líderes que foram líderes servidores. E é baseado no anseio da população que está nas ruas de Mossoró, nas casas que eu visito, nas cozinhas que eu habito, casando com os princípios acadêmicos que eu adquiri nessa formação, é que me coloco aqui, inteira disposição, totalmente despida de qualquer projeto pessoal. Só me interessa um projeto político partidário que esteja de comum acordo com os ideais, com a vontade e com o desejo do povo de Mossoró, das instituições
e das agremiações partidárias. É isso que eu me proponho. Então, eu não trato agora de colocações em que se pode colocar pré-candidatura. Isso é muito pequeno diante de um contexto que está postado hoje, que é uma pandemia. O compromisso nosso hoje é muito maior, Carol, com as pessoas que estão esperando solução. Você disse aí, 92% dos leitos ocupados. Foi reativado o nosso comércio, que precisa ter essa reativação, precisa a economia pulsar. Mas nós precisamos pensar em como dar essa retaguarda para continuar aberto, produzindo, mas garantindo vida às pessoas. É muito mais importante do que escolher agora, dizer a que se propõe uma pré-candidatura. Isso é apenas um detalhe diante de um projeto muito maior. Vamos fazer o nosso segundo intervalo. No próximo bloco, a gente continua o cenário político de hoje e traz também a sua participação.